Vamos, meus irmãos, para a parte 8 de nossa série de mensagens, arrependendo-se dos pecados de nosso Pai, é o título dos nossos pais, é o título de nossa mensagem hoje e ela é uma continuação da mensagem da semana passada. Ela é uma continuação da mensagem da semana passada, arrependendo-se dos pecados de nossos pais. Vamos ler e depois a gente conversa sobre ela. Ezequiel capítulo 18. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor, não roubando, dando o seu pão ao faminto, cobrindo ao nu com roupa, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo demais, desviando a sua mão da injustiça, fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos, procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Verso 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes, e contaminar a mulher de seu próximo, oprimir ao pobre e o necessitado, praticar roubos, não tornar o penhor, levantar os seus olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais, porventura viverá, não viverá. Todas estas abominações ele fez, certamente morrerá, e o seu sangue será sobre ele. E eis que também, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, der o seu pão ao faminto, e cobrir ao nu com roupa, desviar ao pobre a sua mão, não receber usura e juros, cumprir os meus juízos e andar nos meus mandamentos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai, certamente viverá. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Mas dizeis: por que não levará o filho à iniquidade do pai? Porque o filho procedeu com retidão e justiça, e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo
ficará sobre ele, e a impiedade do justo cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Até aí. Amém. Amém. Vamos refletir sobre essa mensagem. Nas últimas 2 semanas nós falamos sobre o assunto buscando ao Senhor no contexto da família. Teve uma semana que nós falamos buscando ao Senhor no casamento, e depois nós falamos buscando ao Senhor com nossos filhos, semana passada. Só que nessas 2 semanas eu apresentei para vocês aquilo que é o padrão ideal. O que é uma família cristã ideal? O que é uma família cristã moldada, firmada, edificada segundo os preceitos de Jesus? Porém, infelizmente, nem todos têm esse tipo de família. Infelizmente, nem todas as mulheres que são cristãs têm maridos que estão de acordo com aquele modelo que nós vimos aqui, Efésios 5. Nem todos os maridos têm esposas que estão de acordo com aquele modelo de Efésios 5. Nem todos os filhos têm pais de acordo com o modelo de Efésios 6. E nem todos os pais têm filhos também de acordo com aquele modelo. Então, infelizmente, nós não vivemos em um mundo ideal. Nós vivemos em um mundo que se desvia de muitas maneiras do ideal, que se desvia do padrão de Deus de muitas maneiras, e por isso não é suficiente a gente saber qual é o ideal. Nós precisamos também trazer uma palavra do que fazer quando nossa realidade concreta não é a ideal. É muito bom a gente entender que o marido deve ser como Cristo, no sentido de que ele deve amar a igreja, ele deve amar a esposa dele, como Cristo amou a igreja. Tem amor maior do que esse? Não tem. Ou seja, que modelo impressionante de marido. Mas infelizmente nem todos os maridos creem no Senhor. O que fará, como deve pensar, como deve agir a mulher que não tem esse tipo de marido? E tem um marido que não é como Jesus? Como deve agir? É bom a gente lembrar que o nosso modelo de pai é Deus nosso Pai. Então você que é pai, vai criar os seus filhos, como é bom ter um pai que nos faz lembrar de Deus o Pai. Mas infelizmente, existem pais por aí que mais lembram o pai diabo, mais lembram o pai Satanás. Então, o que fazer buscar a Deus na família, também temos que entender num contexto que não é ideal. E esse texto aqui vai trazer, é um dos textos da Bíblia que mostram isso. O que fazer quando os filhos têm pais que não são ideais, que muitas vezes não lembram Deus nosso Pai, que muitas coisas não devem ser imitadas. E esse é o assunto que o profeta Ezequiel traz nessa passagem. Contextualizando aqui, um profeta era alguém que Deus enviava para anunciar a sua palavra em algum contexto específico da história do povo de Deus. O profeta Ezequiel, ele viveu naquele período ali do cativeiro babilônico. Vocês lembram que Deus salvou Israel da escravidão do Egito e levou Israel para a terra prometida e ensinou para Israel: vocês vão viver aí, vocês têm que ser justos, vocês têm que construir um país firmado na verdade e na justiça. E Deus falou: se vocês se afastarem da verdade e da justiça, se vocês se afastarem do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a ti mesmo, se vocês fizerem isso, indo após coisas erradas, vocês vão ser destruídos e vai chegar ao ponto que vocês vão perder a terra de vocês. E foi o que aconteceu. O cativeiro babilônico foi isso. Foi quando, por tanta maldade, por tantos pecados, o povo de Israel foi removido da terra prometida e eles chegaram a ser escravos na Babilônia, serem servos na Babilônia. E aconteceu mais ou menos como diz, tem a parte do hino do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, que fala que o povo que não tem virtude acaba por ser escravo.
Isso é bíblico. Essa parte do hino é bíblico, porque foi o que aconteceu e acontecia com Israel. Eles perdiam a virtude, perdiam tudo e acabam virando escravos. E é real para a gente também. Se a gente perder nossas virtudes, nós vamos acabar sendo escravizados por governantes maus. Então esse é o contexto de Ezequiel, o contexto histórico de Ezequiel. Ele está profetizando para o povo, mais ou menos nessa época aí. E aí, como diz o verso 1, e veio a palavra do Senhor dizendo, que pensais vós os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, no verso 2, ele está dizendo que existia uma parábola sendo dito no meio de Israel. Então, veja que aí que não é o próprio Ezequiel falando, Ezequiel aí está falando como um instrumento do Senhor. E veio a palavra do Senhor dizendo, então, se você vivesse naquela época e você tivesse um encontro com o profeta, quando o profeta profetizava, era como se fosse o próprio Deus falando. Era o próprio Deus falando pela boca dele. E você vai ver que aqui, então, é a própria palavra do Senhor. E o Senhor aqui, ele vai reclamar de uma parábola que existia em Israel. O que é uma parábola? Uma parábola é uma história ou uma comparação que a gente faz que não deve ser entendido literalmente. Então, a gente tem aí vários ditos, a gente chama de ditos populares também no português, quer ver, no Brasil? Quem anda com porco, farelo come, não tem essa? Então, isso seria uma... Não é isso? Eu acho que é isso, né? Quem anda com porco, ou na lama... Eu acho que é alguma coisa assim, mas tem alguma coisa de andar com porco que você vai se dar mal. Ou quem anda com... Tem vários, né? Então, tem ditos populares. Muitos deles são verdade. Quem anda com porco vai se dar mal, vai se sujar a lama, vai se farelo como, não sei como é que é. Mas a moral da história não é que você tem que imaginar que você está realmente, né, no meio da fazenda junto com os porquinhos andando. Mas o porco aí são as pessoas imundas, são os ímpios, são pessoas que praticam grandes maldades. Então você não deve andar com esse tipo de pessoa que vai te influenciar para o mal, pessoas que influenciam para o mal. Então, é um ditado popular que existe no Brasil e que, se você parar para pensar, é verdadeiro, né? E tem vários outros, quem cedo madruga, Deus ajuda, quem cedo madruga, coisa assim. Então, parábolas seriam isso, podem ser mais longas ou pode ser uma frase, mas não é para ser entendido literalmente. Então, existia um dito popular no tempo do profeta Ezequiel, uma parábola que era assim, ó: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Então, como é uma parábola, não é que realmente tinha alguém comendo uma uva verde, tá? Mas eles estavam dizendo algo com isso. E esse algo que eles estão dizendo estava desagradando a Deus. Então veja que aqui, ó, o resto do capítulo é Deus refutando, contrariando esta parábola. É Deus explicando porque esta parábola é falsa. Mas o que essa parábola significa? Os pais, quer dizer que os pais fizeram algo e os filhos que nada têm a ver com isso são condenados por Deus. É isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que nós estamos sendo acusados por Deus, nós estamos sendo castigados por Deus por algo que nós não fizemos. Deus nos acusa por algo que nós não fizemos, mas que os nossos pais fizeram. Esse é o sentido da parábola. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, isso que Deus está falando contra nós não é porque nós realmente merecemos ouvir isso, mas é porque os nossos pais e a culpa está caindo sobre nós. E Deus vai dizer, vai contra-argumentar e vai dizer: esta parábola é mentirosa.
esta parábola é falsa. E aí ele vai ensinar neste capítulo o princípio da responsabilidade individual. Esse é um dos princípios mais importantes na Bíblia. Que cada pessoa tem uma responsabilidade sobre o que ela própria faz, sobre como que ela própria age e da maneira que ela interage com Deus, de maneira que, dependendo da situação, essa responsabilidade individual, ela vai falar mais alto do que as responsabilidades em família. E nós vamos explorar isso daqui. Mas o ponto aqui é que, indiretamente, as pessoas estavam acusando Deus de ser injusto. Em última análise, é isso o que essa parábola significava. Elas estavam dizendo que os juízos de Deus, a forma de Deus administrar os seus castigos, não são corretos, não são justos. Porque Deus responsabiliza pessoas que não têm nada a ver com o assunto. É isso que eles estão dizendo. Deus, uma pessoa faz uma coisa e a outra que é inocente é responsabilizada. E é isso que Deus está falando. Vocês são mentirosos. As suas parábolas, as suas frases são falsas. E essa mensagem é muito atual nos dias de hoje. A mensagem de que Deus não é injusto. Deus é perfeitamente justo. Todos os caminhos do Senhor são retos. Se há um problema com alguém, o problema é com você e nunca com Deus. Como diz Romanos 3, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, uma das verdades mais fundamentais que você tem que conhecer sobre Deus é que Deus é absolutamente justo e nunca, nada do que Deus faz, você pode dizer foi feito com injustiça, com mentira, com maldade, com falsa sabedoria. Tudo que Deus faz é correto, é perfeito, é absolutamente inteligente, exatamente da forma que ele fez. E se quer pensar que há algum vestígio de injustiça em Deus, é um pecado grave. Falar que há injustiça em Deus é um pecado grave. Pensar que pode haver injustiça em Deus é um pecado grave. Então imagina o seguinte. Imagina que você tivesse todo o poder que Deus tem. Imagina que você tivesse todo o poder que Deus tem. Isso não é possível, mas imagina que você é onipotente, né? Todo poderoso. Se você tivesse todo o poder que Deus tem, com certeza teria coisas que você faria diferente do que Deus faz. Tem coisa que você faria diferente do que Deus faz. De repente tem alguém na sua família que morreu. Você pensa assim, se eu tivesse todo o poder que Deus tem, eu não teria permitido aquela pessoa morrer. Com certeza tem coisa que você faria diferente do que Deus faz. Se você tivesse todo o poder que Ele tem. Mas se você tivesse toda a sabedoria que Ele tem, e toda a inteligência que Ele tem, você faria exatamente igual a Ele. E não faria diferente. Ou seja, a razão pelo qual você acha que tem que ser feito diferente é porque você é burro. É burro. Como assim burro? Comparado com Deus, você é completamente burro. Comparado com Deus. Ou seja, você não tem toda a inteligência, você não conhece todas as coisas como Ele conhece. Você não sabe de tudo como Ele sabe. Por isso que você acha que o seu jeito seria melhor. Se você soubesse de tudo que Deus sabe, se você conhecesse o coração das pessoas como Deus conhece, se você conhecesse todas as circunstâncias inimagináveis como Deus conhece, você somente diria, é isso mesmo, da forma que Ele fez, é como tinha que ser feito. Naquele dia e naquele horário. Então, a questão não é somente o que Deus pode fazer. A questão é o que Deus faz sendo perfeitamente inteligente, sendo perfeitamente
sábio. Por isso que tudo que ele faz é justo. E a gente não entende porque a gente é burro. Às vezes a gente se estressa por coisas assim que está na palma do nosso nariz, a gente não entende. Quanto mais coisas maiores do mundo. Né? Então confie na justiça de Deus. Se você não entende, confesse a sua ignorância. Faça igual Jó no final do livro. Falei o que não deveria, ponho a mão na minha boca, deixa eu ficar quieto aqui porque eu já estava falando besteira. Mas nunca ache que Deus é injusto. Saiba que se parecer para você que é somente por causa da sua limitação como homem. Você não consegue enxergar todas as coisas como elas realmente são. Então aqui Deus vai refutar o pensamento deles de que tem alguém aí inocente pagando pelos outros e que a responsabilidade não é individual. Ele vai dizer no verso 4: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa palavra aí, morrerá, e depois ele vai falar viverá, né? Ele vai falar morrerá, esse morrerá, e esse viverá. Ela não significa, neste capítulo, um morrerá e um viverá meramente físico-biológico. Por que não pode significar isso? Porque, no sentido físico-biológico, todo mundo vai morrer. Então, não faria sentido se ele falasse assim, os ímpios vão morrer. Quem faz isso aqui vai morrer. Se ele estivesse falando de morte física-biológica, todo mundo iria morrer, vai morrer. Então, ele não está falando de morte nem vida física biológica, mas sobre a morte eterna e sobre a vida eterna. Ele está apresentando qual é o caminho da vida eterna, o caminho que conduz à vida, e ele vai apresentar o caminho que conduz à morte. Nesse sentido, a mensagem de Ezequiel é a mesma de Jesus e é a mesma dos outros profetas e do próprio Moisés. Quer ver? Vamos ver como é tudo a mesma mensagem. Mas, basicamente, ele diz aí, quem for justo, quem praticar a justiça vai viver. Quem for injusto vai morrer. Mas volte lá o que disse. Vamos fazer uma viagem pela Bíblia agora. Levítico 18. Vamos ler a partir do verso 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis conforme os meus juízos e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, verso 5. Os meus estatutos, os meus juízos guardareis, os quais, observando o homem, viverá por eles. É a mesma coisa que Ezequiel diz. Quem caminhar nos mandamentos de Deus vai viver. Agora, vire para o Evangelho de Mateus. Vocês vão ver que Jesus ensinou exatamente a mesma coisa. Evangelho de Mateus, capítulo, vamos para o Sermão do Monte. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Então quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. É a mesma coisa de Levítico 18. Quem guarda os estatutos viverá. Ezequiel 18. Se o homem for justo, viverá. No mesmo capítulo,
no mesmo capítulo, verso 13: entrai pela porta estreita, porque verso 13, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Vida aí é a vida eterna, que é o reino dos céus. Então você vê que em todos esses capítulos aí está ensinando a mesma coisa. Pode abrir em Lucas capítulo 10. Na verdade, Mateus 19. Abre Mateus 19 primeiro. Mateus 19, 16. E eis que alguém aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então está vendo aí? A resposta de Jesus é a mesma de Ezequiel 18, é a mesma de Levítico 18, é a mesma do Sermão do Monte. Vamos para Lucas 10. Lucas 10, verso 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? Respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Então, é a mesma coisa. O apóstolo Paulo também ensinou a mesma coisa. Abre na carta aos Gálatas. Abre na carta aos Gálatas, capítulo 5. Vamos ler do verso 19 em diante. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, as quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não viverão. Ezequiel 18, Levítico 18, Mateus capítulo 7, é a mesma mensagem, Lucas 10. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem tem esses frutos hão de herdar a vida eterna. Agora, observe uma coisa aqui. Alguém pode perguntar: você está dizendo então que a vida eterna ela é herdada com base em nossas próprias obras? Bom, a resposta é não, que a resposta já está nesse capítulo aqui. Observe no verso 19. Ele diz: as obras da carne são. Aí ele cita um monte de coisa ruim. Não é isso no verso 19? As obras da carne são. Cita um monte de coisa ruim. No verso 22, mas o fruto do Espírito é um monte de coisa boa. Então, obra da carne quer dizer que essas coisas procedem de você mesmo, de sua própria força. Então, o homem por si mesmo, ele produz aquilo que está nos versos 19, 20 e 21. No verso 22, quando ele fala das coisas boas, ele fala que é obra da carne.
ele fala que é obra do próprio homem? Não, ele diz que é fruto do Espírito. Ou seja, não é fruto dado por você mesmo, mas é produzido pelo Espírito, Espírito aí maiúsculo, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Ou seja, as más obras são produzidas por nós mesmos, mas as boas obras, amor, gozo, paz, longanimidade, etc., as coisas contra as quais não há lei, porque as coisas de cima têm lei contra elas, as coisas contra as quais não há lei, não é obra do próprio homem, mas ele é obra do Espírito Santo de Jesus em nosso coração. Por isso que você não pode dizer que você herda a vida eterna com base nos seus próprios méritos, porque se é Jesus trabalhando em você, então não é sua própria força nem seu próprio mérito. Mas você não pode usar isso para dizer que você não precisa ter boas obras. E para dizer que as boas obras não têm nada a ver com herdar a vida eterna. As boas obras produzidas pelo próprio homem não têm nada a ver com herdar a vida eterna. Mas a obra de Jesus, produzida pela sua graça, tem tudo a ver com herdar a vida eterna. Então, aqueles que recebem a Cristo como Salvador, eles vão produzir aquilo que por sua própria força, por seu próprio mérito, não conseguiria sozinho. E por isso que eles herdam a vida eterna. Então, é tudo por causa de Jesus. Isso que Paulo fala aqui, na verdade, Paulo está seguindo o profeta Ezequiel. Isso aqui, ele está repetindo o profeta Ezequiel. Quer ver lá? Abra em Ezequiel capítulo 36. Essa é a base do apóstolo Paulo. Não tem nada que Paulo diz em suas cartas que já não tivesse no Velho Testamento. Ezequiel 36. Vamos ver se essas boas obras aí são produzidas. Se essa justiça é a justiça do próprio homem ou se é a graça de Deus. Vamos aí, Ezequiel 36. Olha só o que diz. Ezequiel 36 vai explicar como é que é a conversão do homem. Verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Então, segundo o profeta Ezequiel, quem é que faz com que o homem observe os estatutos, juízos, mandamentos de Deus? Não é uma força do próprio homem, não é um mérito do próprio homem, mas é uma obra sobrenatural, soberana de Deus, que tira o seu coraçãozinho podre de pedra, que tira aquela dureza contra as coisas do Espírito de Deus e fala: acabou, você não vai ter esse coração de pedra contra Deus, agora você vai obedecer os meus mandamentos. Isso é o que a Bíblia chama de santificação. Então, aqui está a explicação do profeta Ezequiel, que é a mesma explicação do apóstolo Paulo, que é a mesma explicação de Jesus, que é a mesma explicação de Moisés. Todos juntos formam como uma orquestra com a seguinte mensagem: quem quiser herdar a vida eterna tem que praticar as obras de Deus, e só pratica as obras de Deus quem foi alcançado pela sua graça que há em Cristo e no Espírito Santo. E nós vamos voltar agora para o capítulo 18. Então, no capítulo 18, nós vemos aí, então, que Deus está ensinando que aqueles que vão herdar a vida eterna precisam ter características de justos. E aí ele vai dar vários exemplos que vai caracterizar o que é um homem justo. Ele vai dar vários exemplos de alguém que
como no capítulo 36, teve o seu coração soberanamente convertido, se tornou morada do Espírito Santo, recebeu a salvação que é em Jesus, e por isso não vai viver como se tivesse um coração de pedra, como se fosse um morto, mas vai viver uma vida de arrependimento, e essas coisas que ele vai descrever são as que caracterizam um homem verdadeiramente arrependido. E por que é importante? Porque quando a gente usa as palavras no verso 5, sendo pois o homem justo e praticando juízo e justiça, muita gente vai redefinir a palavra justiça para ser o que ela quer que signifique. Então, os mandamentos de Deus, eles existem para que a gente saiba o que Deus diz que é justiça. O que Deus diz que é justo. Então, vamos ler a definição de Deus. Verso 6. Não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel. O que significa aí não comendo sobre os montes, nem levantando seus ídolos para a casa de Israel? Quer dizer que se eu subir no monte, aí eu levar minha farofa com meu frango lá para cima do monte, eu estou pecando? Vamos analisar o contexto. Perceba que no contexto ele está falando de idolatria. Vou contextualizar para vocês. Volte em Deuteronômio capítulo 13 para vocês entenderem. Eu disse 13, na verdade é 12. Desculpe. Quando Israel herdou a terra prometida, vocês lembram que antes de Israel habitar lá, tinha outros povos que tinham habitado lá. Então, havia os lugares de adoração a falsos deuses na terra de Israel. Então, ia chegar lá, tinha um lugar lá que eles adoravam os falsos deuses. Deus não queria aquilo. Então, vamos ler agora. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor, Deus de vossos pais, para possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruireis todos os lugares onde as nações que possuírem serviram os seus deuses, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, derrubareis os seus altares e quebrareis as suas estátuas, os seus bosques queimareis a fogo e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Então eles chegaram na terra prometida, tinha lugares lá que era usado antes, né? E vocês vão ver que eles tinham vários lugares onde eles adoravam esses deuses. E vocês veem aí, sobre as altas, no verso 2, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa. Eu já estive aí, por exemplo, em Gramado, andando em algumas florestas aí em Gramado. Não sei se seria chamado de floresta, mas é um mato, né? E às vezes você está andando assim no meio da floresta e você vê uma estátua de algum falso deus. Então, às vezes tem estátua de Iemanjá, ou alguma estátua, alguma imagem, né? Então seria isso, no meio do bosque, ou no meio da montanha. Então são vários lugares que eles colocavam seus ídolos, suas estátuas de falsos deuses. Então, voltando lá em Ezequiel 18, quando ele diz, não comendo sobre os montes, nem levantando seus olhos para os ídolos da casa de Israel, ele está falando no contexto de comer, era comer os sacrifícios a esses ídolos. Então, até o dia de hoje, né? Eu várias vezes já estive passando por São Leopoldo. Aqui é o lugar do Rio Grande do Sul que eu já vi, em público. E tinha assim uma reunião de pessoas oferecendo sacrifícios na rua a alguma divindade, né? Seja Iemanjá, seja, não sei os nomes que eles dão, né?
e com uma imagem ou carregando sacrifício mesmo, matando um bicho ali na rua e fazendo oferenda a esses falsos deuses. Então ele está dizendo que a característica dos justos é que eles não vão participar de cultos a falsos deuses. A Bíblia é clara, Jesus é claro. O que Jesus ensinou lá no Sermão do Monte? Somente ao Senhor Deus adorarás, só a Ele darás culto. Esse é o primeiro mandamento. Jesus ensinou isso para o diabo no deserto. O diabo virou para Jesus e falou: me adore que eu te dou tudo. Mateus capítulo 4, né? Jesus falou: não, só a Deus adorarás. Então só podemos adorar a Deus. E isso é uma realidade muito importante no nosso país. No nosso país, as pessoas adoram tudo quanto é Deus por aí, né? Adoram um monte de deuses. Eu não sei aqui no Rio Grande do Sul, mas no Rio de Janeiro é muito comum, na virada de ano, grande parte dos cariocas vão para a praia e eles oferecem flores para Iemanjá, né? A rainha dos mares, como eles chamam. Então isso é adorar outro Deus. Ou como esteve recentemente, o nosso presidente na Índia, né? Foi para a Índia, adorou um Deus hindu. Aí ele diz que ele é cristão. Não estou falando de política, estou falando de espiritual, mundo espiritual. Esse texto aqui diz que ele não é, porque ele se contamina com ídolos. Recentemente ele fez uma postagem com a imagem de uma deusa hindu, do hinduísmo, abençoando as vacinas. O que a Bíblia fala sobre aqueles que invocam outros deuses buscando bênçãos? Que Deus castiga e julga. Então é o que esse texto está falando. Não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para o ídolo da casa de Israel. Não adore nenhum Deus que não seja o Criador dos céus e da terra, que não seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não adore nenhum outro. Você não tem que prestar homenagem. Você não tem que oferecer flores na praia. Você não tem que dar pulinho. Não adore falsos deuses. Só existe um. E existe outra forma de idolatria na Bíblia. Tem duas formas principais de idolatria na Bíblia. Um é adorar um falso Deus, quer dizer, um Deus que não existe, né? É um Deus de enganação. Só voltando aqui. No nosso país, quando as pessoas falam assim, justo, ser justo, elas acham que adorar, seguir qualquer religião, deixa de ser justo? Não, elas acham que, independentemente da religião que você segue, você está sendo justo. O importante é se você dá bom dia para as pessoas, se você é um cara legal, você é justo. Não, na Bíblia, se você segue uma falsa religião, você é injusto. Só ler aqui, ó. Sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel. Então, só adorar um Deus que não existe já é um ato de injustiça, independentemente das outras coisas da sua vida. Isso é injustiça contra quem? Contra Deus. Você está sendo falso contra o Deus verdadeiro. Só existe um Deus. A Bíblia chega a comparar com adultério, né? Você tem um marido, aí você sai com outro homem. Espiritualmente, Ezequiel 16 fala sobre isso. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem um Deus que é o único que existe, aí você vai e serve a outros. Mas vamos, então, refletir. Existe um segundo tipo de idolatria na Bíblia. O primeiro tipo que eu falei é adorar um falso Deus, mas também é idolatria na Bíblia, adorar o Deus verdadeiro através de imagens. Podem abrir em Êxodo capítulo 24. Não é 24, é 32. 32. Versos 3 a 5. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E eles tomou de suas mãos e trabalhou o ouro com o buril
e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Verso 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então eles se corromperam. Mas como é que eles se corromperam aí? Preste atenção, eles fizeram, no verso 3, eles arrancaram os brincos. Arrancaram os brincos. No verso 4, eles fizeram uma imagem de um bezerro. Só que o objetivo desta imagem não era representar um falso Deus. Veja o final do verso 4. Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E verso 5. E apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Então, em nenhum momento Arão mandou adorar um falso Deus. Ele mandou adorar o Deus que tinha tirado eles do Egito, o Senhor, através da imagem de um bezerro. Então, os bezerros de ouro na Bíblia não é a imagem de um falso Deus. Ele é falso porque não representa bem. Mas o objetivo deles era fazer a imagem do Deus verdadeiro. Então, outra forma de idolatria é quando você faz imagens do Deus verdadeiro, como o bezerro de ouro. Ah, não fiz em forma de bezerro, eu fiz de outra forma. O princípio é o mesmo. Não farás para ti imagens de esculturas, nenhuma coisa que é na terra, nem em cima dos céus, nem embaixo na terra. Então é tudo. Ok? Então, essas são as duas formas de idolatria. Vamos voltar para Ezequiel 18. Verso 6. Nem contaminando a mulher de seu próximo, nem se chegando a mulher na sua separação. Não contaminando a mulher de seu próximo, está falando de adultério. Está falando de adultério. Então, contaminar a mulher de seu próximo, adultério. Ou seja, outra característica dos justos é que é a fidelidade conjugal. E não tem ninguém na Bíblia que caiu nisso e não foi castigado por Deus. O rei Davi era justo, caiu nesse problema, foi castigado por Deus terrivelmente. Salomão, Deus conduziu ele ao arrependimento, mas através de muitas dores ele sofreu. Salomão, castigado por Deus. Abraão foi castigado por Deus. Uma confusão danada na família por causa disso. Então, não seja fiel ao seu cônjuge. Seja fiel ao seu cônjuge. Pense somente no seu cônjuge. Não se permita nutrir pensamentos por outras pessoas que não sejam o seu cônjuge. Nem se chegando à mulher na sua separação. Isso aí é uma parte que muitos confundem. Separação aí não é divórcio, tá? Separação aí é menstruação. É a menstruação. Não só essa passagem, mas Levítico 18, Levítico 20, essas passagens listam uma série de pecados sexuais. É pecado se relacionar com seus parentes, né? É algo que parece que quem que faz isso, infelizmente tem por aí. É pecado a homossexualidade, é pecado o adultério e é pecado se relacionar com o seu cônjuge enquanto ele estiver menstruado, nem se chegando a mulher na sua separação. Verso 7. Não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor o seu penhor. O que é penhor? Penhor é quando você quer algo emprestado, aí você deixa uma garantia, algo, objeto valioso, como garantia que você vai devolver. Isso ainda existe. Por exemplo, existem formas de você pegar um empréstimo no banco, que você, de repente, você tem uma joia. Aí você deixa a joia no banco com o penhor. Nos tempos antigos era mais comum essa ideia de penhor, porque hoje existem algumas formas de garantia que não precisa deixar um penhor. Mas a ideia de penhor é que você vai deixar algo com alguém temporariamente. Então vou falar assim, vou te emprestar o meu carro
mas você deixa aí a sua moto. Né? É uma garantia. Então, o que quer dizer tornando ao devedor o seu penhor? Quer dizer que você vai devolver depois. Ou seja, a ideia de que alguém deixou algo com você, você não vai se apropriar daquilo, mas você tem que devolver. Isso é um princípio muito bem descrito em Êxodo capítulo 22. Não roubando é óbvio, né? Dando o seu pão ao faminto e cobrindo o nu com roupa. Ou seja, outra característica dos justos é que eles fazem caridade. Então nós vemos aí que a caridade é uma das características daqueles que herdam a vida eterna. Então, se você recebe um salário X, é pecado você guardar todo aquele salário X para você. Sim, é pecado. Ah, mas o dinheiro é meu. Não, em primeiro lugar, o dinheiro não é em primeiro lugar teu. Em primeiro lugar, o dinheiro é de Deus. Salmo 24. Minha é a terra toda a sua plenitude. Então, Deus é o dono de tudo. E como dono de tudo, Ele decidiu, graciosamente, te abençoar com o seu trabalho. E colocar pão e roupa, pão na tua mesa e roupa no seu armário. Ele te deu essas coisas. Mas Ele te deu não para você guardar tudo para si mesmo. Então, tudo pertence a Deus. Ah, o meu dinheiro no meu bolso é meu. É seu em segundo lugar. Em primeiro lugar é Deus. Deus te deixou com você. Para você usar bem. Então, por isso que Ele determinou que é pecado você guardar todo o dinheiro para si mesmo. Uma parte do seu dinheiro você tem que reservar para ser uma pessoa caridosa. Além do dinheiro que você tem a questão do dízimo, né? Que é a nossa renda que a gente usa para as coisas do reino de Deus. E devemos também pensar sobre o faminto cobrindo o nu com roupa. Então, todo mês você recebe um salário. Se você não lembrou do faminto e do que precisa de roupa, precisa se arrepender. Ah, mas eu ganho pouco. Jesus ensinou uma parábola para quem ganha pouco. Parábola não. Tem uma história lá no Novo Testamento que é dirigida para quem ganha pouco. Que é a história da viúva pobre. Qual é a moral da história da viúva pobre? É falar que quem ganha pouco também tem que lembrar dos outros que têm pouco. 2 Coríntios 9. Paulo elogia os pobres da Macedônia porque eles foram mão abertas. Então, ter pouco dinheiro não é justificativo. Na verdade, se você tem pouco dinheiro, aí que você tem que reservar um pouquinho para os pobres, porque é aí que Deus vai te abençoar. Porque diz o livro de Provérbios, quem lembra-se dos pobres, quem dá aos pobres, a Deus empresta. É aí que você tem que. Você está mal das finanças, uma das maneiras mais rápidas de Deus te abençoar é você lembrando de outros que estão mal das finanças. Porque Deus vai falar, esse aí, então está fazendo certo, eu vou abençoar. Então tem essa mentalidade. Continuando. Verso 10. E se ele... verso 8. Não dando o seu dinheiro à usura. O que é não dando o seu dinheiro à usura? Usura é quando você empresta dinheiro e você cobra juros a um necessitado. Então, se você prestar dinheiro a um irmão necessitado, o João aqui está passando necessidade. Eu falo assim, João, eu vou te emprestar 1.000, mas você me paga 1.050, tá? Errado. Usura. Você pode até pedir que ele te pague, mas esse pagamento tem que ser o mesmo valor. Então, usura é a prática de emprestar a um necessitado e exigir juros na devolução. É pecado. Então Deus está dando exemplos da característica do justo. Então o que é um justo na Bíblia? Não é o que o mundo diz. Justo na Bíblia é quem adora o único Deus sem cometer idolatria. É quem é fiel no seu casamento. É quem não oprime ninguém, mas é caridoso. Parece simples, né?
Infelizmente não é simples, porque a maioria das pessoas não é assim. A maioria das pessoas são idólatras, a maioria das pessoas hoje se envolve em moralidade sexual e a maioria das pessoas não lembra do próximo. Ou nas poucas vezes que lembram é para aparecer de alguma forma. Estou ajudando alguém. Fala para todo mundo que está ajudando. Esse aqui é um resumo do caminho dos justos. Mas aí ele vai falar no verso 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, etc, etc. Ele vai dar uma lista de pecados contrários. Porque ele citou o fruto do Espírito, né? As coisas que ele citou aí são as características que tem quem tem o fruto do Espírito, que anda no juízo de Deus. Mas e se ele gerar um filho que é contrário, ou seja, um filho que comete idolatria, que não é fiel? Verso 13, que empresta com usura. Bom, esse filho viverá. Ele diz, por que o filho viverá? Não, esse filho morrerá. Por que o pai viverá, mas o filho viverá? Porque a responsabilidade é individual. Ou seja, a salvação não vem por um pacote. Existe uma responsabilidade do pai instruir aos filhos e existem consequências daqueles que não instruem. Mas, em última análise, cada um, Romanos capítulo 14, prestará conta de si mesmo. Em última análise, o filho, em algum momento, vai ter que tomar a decisão: o que eu vou fazer com esse bom exemplo que o pai me deu? Eu vou seguir ou eu vou contrariar? Ou, de repente, o filho tem um pai que é de um jeito, a mãe ao contrário, ou vice-versa. Ele vai ter que se perguntar: eu vou seguir o meu pai que é idólatra ou vou seguir a minha mãe que é cristã? Infelizmente, nem tudo é ideal. Há famílias divididas na terra. Então, ele está dizendo: não, eu, o Senhor, não sou injusto. A responsabilidade é individual, em última análise. E isso nos leva a uma verdade muito, muito, muito profunda, que é a responsabilidade de se arrepender dos pecados de nossos pais. Veja o que ele diz no verso 14. E eis que também se ele, quem é ele aí? É o injusto. É o injusto dos versos 10 ao 13. E se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-as, não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes e não levantar os seus olhos para os ídolos da casa de Israel. Ou seja, no verso 15, ele viu que o seu pai era idólatra. Ele viu que o seu pai adorava falsos deuses. O profeta está dizendo: não adianta se agarrar dizendo, meu pai ensinou assim. Porque se você seguir o que seu pai te ensinou de errado, você vai morrer e a culpa vai ser sua. Porque você seguiu os caminhos do seu pai, porque você aprovou. Se ele gerar um filho que veja todos os pecados que o pai fez, vendo-as não cometer, a responsabilidade sua de não seguir os erros de seus pais. Então, se seu pai era idólatra, se seu pai era ateu, se seu pai não servia a Deus, dizer, foi assim que eu aprendi com meus pais, não vai te defender no juízo final. Você vai ser condenado ao inferno junto com ele. Isso é algo muito presente em nossa cultura. Nós vivemos em uma cultura de transferência de responsabilidades.
A gente vive numa cultura em que tudo que a gente vai apontar de erros, alguém vai ter alguma explicação. Não, é porque eu nasci assim. Não, é porque eu sempre fui criado assim. Não, é porque era assim que era na minha casa. No máximo que nós podemos dizer é essas foram más influências. Mas são más influências dos quais nós precisamos nos arrepender. Você tem a responsabilidade individual de fazer algo com o que te foi dado pelos seus pais. Você tem a responsabilidade de olhar e pensar: era assim que meus pais eram, é assim que na minha casa era, mas na minha casa vai ser assim? Ah, eu sou uma pessoa irada, que grita, que fala alto, porque na minha casa sempre foi assim. Mas no Evangelho é assim. No Sermão do Monte é assim. Nas cartas dos apóstolos é assim. O que Paulo diz? Não com gritarias, não com iras. Arrependa-se dos pecados dos seus pais e pare de seguir os seus passos, senão você vai acabar no mesmo lamaçal e na mesma morte que eles. Se os seus pais eram idólatras, jogue fora as imagens que você recebeu deles. Ah, mas isso aqui foi presente da minha sogra. Quem que você ama mais, a sua sogra ou Jesus? Isso foi presente do meu pai, da minha mãe. Não vá para o inferno junto com teus pais. Você tem uma responsabilidade individual. Meu pai saía com um monte de mulheres. Saía com um monte de mulheres, alguém pode dizer. Ah, meu pai era assim, mas não diz assim, né? Diz assim, ele era paquerador. Meu pai era paquerador, aí o filho quer ser também. Paquerador quer dizer que era adulto. Se eles não se arrependerem, ele vai se encontrar com todas essas mulheres do inferno e você vai estar lá também. Nessa paquera. Não contaminar a mulher de seu próximo. E a coisa se torna agravante, porque se eram coisas que seus pais faziam, você não teve tempo, já teve tempo para ver o estrago que isso causa. Eu acho impressionante como que muitos homens viram a mãe chorar por causa de adultério, e eles se casam e vão lá e fazem a esposa chorar por adultério também. Viram a mulher chorar por violência doméstica e eles vão lá, se casam e se tornam violentos. Sofreram porque são filhos de adultério e da fornicação, não tinha pai, e vão lá e fornicam em adultério também. Sofreram um monte de coisas e repete os mesmos erros. Tem maior prova da burrice e estupidez humana do que essa? Que uma geração faz coisas erradas, se destrói, a outra geração vem, olha a destruição e diz: eu vou fazer a mesma coisa. Estúpidos! O inferno foi preparado para vocês que não conseguem aprender com os erros da geração anterior. Tolos! Vocês não viram que os seus pais foram castigados por Deus? Eu estou falando do Brasil, nação brasileira. Essa nação foi construída em cima da idolatria. Essa semana aí, não sei, esse ano está diferente, mas o Brasil cheio de procissões, de imagens de esculturas, orações e rezas vãs. Uma religiosidade só de aparências. E muitos dão continuidade a isso, não vendo que foi isso que causou a destruição do nosso país. Desde o princípio, um país de analfabetos. Olha para as gerações anteriores. As gerações anteriores, a maioria era analfabeta. Que país é esse que não foram ensinados a ler nem para ler a Bíblia? Não eram porque ninguém se importava com a Bíblia.
Um dos maiores sinais de um país que não se importa com a Bíblia é quando grande parte da população é analfabeta. E não era assim na geração dos meus avós. Grande parte dos brasileiros analfabetos. Sabe por quê? Porque as igrejas que tinham aqui não ensinavam a ler a Bíblia. Ensinava a se ajoelhar diante de um gesso e beijar. E é isso que ensinava a seus filhos. Beija o gesso, reza a missa. Quando você morrer, reza a missa de 7º dia que você vai para o céu. Mentira! Vai para o céu quem observar os mandamentos do Senhor. Não comendo sobre os montes. E aí você vai pregar o evangelho, qual é a justificativa? É assim que meus pais faziam. Meus pais eram idólatras. E eu, você também. A responsabilidade é individual. Você recebeu maus modos da sua família? Se a sua família era agressiva, se esforce para ser manso. Seu pai era adúltero, usando os exemplos aqui, seja o homem mais amoroso e fiel à sua esposa que pode ter. Seus pais eram egoístas, sejam as pessoas mais caridosas que você possa ser. É a última coisa que eu quero dizer. Por isso que a interpretação que se dá sobre o segundo mandamento, quando dizem que o segundo mandamento diz que Deus visita a iniquidade dos pais no filho, que é filhos inocentes, não tem nada a ver com isso, essa interpretação é falsa. Ezequiel 18 mostra que a interpretação correta é que um filho vai dando continuidade aos pecados dos seus pais. O pai é idólatra, o filho também, o neto também. Volte lá em Ezequiel, Êxodo 20. Êxodo 20, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Deixa eu fazer mais um comentário sobre esse verso, além do que eu fiz a semana passada. A ideia dessa parte aqui, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, como eu expliquei semana passada, é a ideia de que os filhos e os netos e bisnetos dão continuidade ao mesmo tipo de pecado dos pais. A gente vê isso toda hora, né? Você vê assim, em todas as áreas daquelas ali que Ezequiel falou. Idolatria, perversão sexual, o pai tinha um casamento destruído, o filho vai lá, em vez de construir o casamento, cria um casamento destruído, uma família destruída também, em várias áreas. Só que aqui, eu quero que vocês percebam agora, que o que esse verso está ensinando tem duas coisas a mais. Em primeiro lugar, ele está ensinando que Deus é paciente. Quando ele diz, até a 3ª e 4ª geração, quer dizer que ele pode demorar até 4 gerações para trazer um juízo extraordinário contra aquela família. É isso que muita gente não percebe. Eu sou Deus zeloso que visito a iniquidade. Visitar a iniquidade na Bíblia quer dizer que ele vai julgar. Quer dizer que ele vai trazer um grande juízo. Que visita a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, aquele mesmo tipo de pecado continuou, ele pode demorar até 4 gerações. Então vocês lembram que os amorreus foram destruídos ali na geração de Moisés e Josué. Só que aí ele destruiu os amorreus, ele tinha profetizado que os amorreus seriam destruídos para Abraão. E ele falou assim para Abraão, Abraão, os amorreus vão ser destruídos na 4ª geração.
porque a iniquidade deles ainda não está cheia. Ou seja, Deus é tão paciente que o pai era idólatra, Deus deixou viver sua vida. Quando morreu foi para o inferno, mas durante a vida foi normal. O filho era idólatra, continuou tudo normal. O neto era idólatra, continuou tudo normal. Quarta geração, Deus castigou. Paciência de Deus. Mas tem outra coisa. Esse verso não somente ensina que Deus é longânimo e paciente, mas ensina que a sua paciência vai, de certa forma, diminuindo com o tempo. Vai diminuindo. Ou seja, não conte amanhã com a misericórdia que você teve hoje. Em outras palavras, se Deus foi paciente com você hoje, não pense que Ele será amanhã. Ou se Ele foi paciente com seus pais, é isso que Moisés está falando. Não pense que Ele será com você, porque você pode ser a terceira ou a quarta geração e já diminuiu o grau de paciência. Isso é algo que muita gente não se dá conta. As pessoas pensam que a paciência de Deus é uniforme. Na Bíblia não é uniforme. Ela pode variar de acordo com o tempo. Se você pecou a primeira vez, exemplos bíblicos, pecou a primeira vez naquilo, Deus não castigou. Segunda vez, Deus não castigou. A terceira vez pode ser o dia que Deus decidiu e escolheu para te destruir. Aquele pode ser o dia. E se você pensar no seu coração, ontem não aconteceu nada, hoje também não vai, quem disse que não vai? A medida da iniquidade pode ter se enchido hoje. Hoje é o dia de Deus te visitar. Então na Bíblia Deus é vivo. A Bíblia não é tudo a mesma coisa o tempo todo. Deus vai interagindo com a situação. Deus na Bíblia é vivo. Deus é vivo. Então isso se aplica a todo mundo. Governantes. Roubei, não aconteceu nada. Quem disse que não aconteceu nada? O seu copo se encheu um pouco mais. E amanhã Deus vai derramá-lo. Amanhã Deus vai destruir. Ou seja, não deixa para amanhã o arrependimento que tem que acontecer hoje. Não diga em seu coração, meu pai era idólatra e ele viveu bem. Então idolatria não causa nada. Idolatria não causa nada porque meu pai não adorava a Deus. E ele era próspero, ele era bem, era saudável. Pode ser que o segundo mandamento fala disso. Mas talvez a vez de não ser é a tua geração. Ou a geração dos teus filhos. Eu sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira e quarta geração. Não confie nas misericórdias de ontem. Para achar que você vai sobreviver amanhã. A alma que pecar, essa morrerá. Deus disse, está falado. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te damos pelo Evangelho do teu Filho, porque neste Evangelho nós podemos ser feitos justos. Graças te damos porque o nosso próprio coração era de pedra, mas Jesus nos deu um coração de carne, cheio do Espírito, para que pudéssemos andar conforme todos os teus estatutos e juízos. Que nós venhamos nos apartar de todo ateísmo, de toda idolatria, tanto a idolatria de falsos deuses, quanto a idolatria na corrupção do culto ao Deus verdadeiro. Que nós venhamos ser caridosos, lembrando do nosso próximo, lembrando da Igreja de Deus. Que nós venhamos ter fidelidade à nossa família. Que nós não venhamos seguir os maus exemplos de nossos pais. No nome de Jesus eu oro. Amém.